Foi, agora foi. Boa noite, gente. Vou apresentar o Jornal Clube dessa semana. Aí o artigo é esse aqui. Antes de entrar no artigo, vou comentar um pouco da história até chegar ao artigo. Porque o projeto de pesquisa desse aí iniciou mais ou menos em 2014, 2015. Foi na época que estava tendo um surto de Zika, né? Tanto que o projeto de financiamento lá do FINEP era para pesquisar a Zika, tipo, era biomarcadores, infecção por Zika. Só que todo local que ia para fazer coleta de dado epidemiológico e amostra de sangue, não estava tendo surto de Zika, estava tendo surto de chikungunya. Isso em umas três cidadezinhas do interior aqui da Bahia, que foi Itabuna, Campo Formoso, aquela região de Campo Formoso, e depois expandiu para o pessoal lá do Ceará. Mas era assim, tipo, vamos investigar Zika. Não, não tem Zika, só tem chikungunya. E foi esse panorama, assim, tipo, o chikungunya brotou do nada, assim, brotou por oportunidade, do, oportunidade dos surtos que estavam acontecendo. Então, o artigo, ele trata de um score clínico para predizer artralgia em um ano. Depois de um ano, você tem a infecção por chikungunya. O termo a doença, o vírus chikungunya foi isolado pela primeira vez em 1950 na Tanzânia e de 1950 até 2005 ele ficou bem restrito àquela região da África lá, ou seja, está restrito a país pobre, ninguém fala nada sobre isso. Aí em 2005 teve um surto muito grande em 2005 em La Réunion, que é território francês, mas que fica bem longe da França. Aí em 2006 teve um surto muito grande, tipo, na Índia. 2013 Caribe. 2014, como tudo que vem para o Brasil, primeiro passa por feira, então o primeiro caso foi em feira. Em 2016 teve nas Ilhas Falkland, nos Estados Unidos. E em 2017, o mais recente assim país entre aspas desenvolvido foi na França e na Itália, que tiveram algumas cidades com surto. Então, de 2005 para cá, começou a ter um interesse maior sobre a chikungunya, sobre o que é que causa essa artralgia, qual é o mecanismo patogênico. Então, tanto que tem um estudo bem famoso do Journal of Immunity, do surto que teve em La Reunion, que é pacientes desenvolvem artralgia apesar de uma resposta imune robusta. Né, mano? Acho que é mais ou menos esse o título. Né? Aí que ele mostra isolado de vírus em, em articulação. Aí ficou essa dúvida se era, tipo, se o vírus ia até a articulação e ficava lá em um santuário viral, ou se era uma reação autoimune, e até hoje não se sabe. Atualmente, ele está em várias regiões do mundo, nos Estados Unidos, América Latina quase completa, África, Europa, China, Índia, está bem globalizado. E no Brasil continua tendo surtos a cada todo ano tem, porque vai de uma população que era susceptível. Primeiro chegou na Bahia, aí teve um surto muito grande na Bahia porque a população era susceptível. Aí vai algumas das pessoas, como o vetor está disponível em todos os locais do Brasil, vai dos egípcios. O outro seria o Albopictus, só que não tem no Brasil. Então, tipo, uma pessoa que está infectada vai para uma outra cidade que tem uma população susceptível, é picada pelo mosquito, começa a desenvolver a doença lá, e vai passando, e assim vai tendo surtos atrás de surtos. Mas o pior mesmo foi 2016, pelo que me lembro. Vamos ver na imagem aqui. 2016 e 2017. 2017 foi um surto muito grande no Ceará.
E o quadro mais marcante da chikungunya é essa artralgia crônica, que pode afetar basicamente qualquer articulação do corpo, assim, desde pequenas articulações até grandes. Mas normalmente ela é mais restrita a grandes articulações. Então, com esse escopo de a gente tem uma doença que já é endêmica no Brasil e causa artralgia crônica debilitante, porque esses pacientes na fase aguda, quando você vai, vai atender eles, tipo, eles não conseguem sair da cama nem nada, tipo, eles não conseguem trabalhar, não conseguem fazer nada. E que depois que passa a fase crônica, continua com uma dor que não chega a ser debilitante, mas incomoda o paciente, atrapalha a vida dele, e que ninguém sabe o motivo por que ela acontece. E não tem remédio para tratar chikungunya, tipo, para prevenir o acontecimento da artralgia crônica, e causa um gasto para a saúde pública muito grande, porque você tem, tipo, se for aquela medida lá do DALIS, tipo, Days Adjusted Life, dias ajustados, eu esqueço. Mas é isso, tem tipo o custo econômico de tratamento e o custo econômico por absenteísmo, porque o paciente não vai trabalhar por causa da doença. Então, com isso em mente, a gente tentou montar alguma ferramenta que ajudasse a manejar tipo, os pacientes que vão ter artralgia crônica em termos de saúde pública. Então, tipo, a gente sabe se vai ter X pacientes com artralgia crônica naquele surto, então é melhor investir, sei lá, em uma fisioterapia a mais, sei lá, colocar um posto de fisioterapia naquela cidade, etc. Investir em formas que tentem mitigar esse custo socioeconômico para a população. Então, o estudo foi um estudo de coorte que incluiu todos os pacientes com sintomas sugestivos de arbovirose, porque o Brasil vive uma tríplice endemia, né, que é Zika, dengue e chikungunya. Algumas outras pessoas falam do West Nile, mas é bem pouco. E os critérios de exclusão foram ter a doença maior que 10 dias do início da doença, ter mais de 10 dias do início da doença, que era para diminuir o efeito de viés de memória em relação aos sintomas dos pacientes. Não ter coletado a amostra, porque tem pessoas que tinham, sei lá, medo de agulha e não queria deixar coletar o sangue. Teste negativo para chikungunya no QRT-PCR ou ELISA, ou ser co-infectado com alguma outra arbovirose. E as amostras testadas foram sangue, saliva e urina. Então, se você tivesse PCR positivo para qualquer um desses, era incluído no estudo. Na estatística, a parte trivial, assim, testar a normalidade das variáveis foi pelo teste Kolmogorov-Smirnov, aí usou o teste exato de Fischer para as categóricas, usou a nova Kurzweil-Alice para contínuas. Para as variáveis contínuas, para dicotomizar e ficar algo mais prático em termos de score, usou a curva ROC para determinar os pontos de corte através do índice de Olden. Para avaliar a evolução da artralgia dos pacientes, usou a curva de Kaplan-Meier. E os modelos de predição foram construídos usando vários algoritmos. E dentro desses três, tipo, pegou os três com os melhores parâmetros e testou também na coorte de validação, que eram duas coortes, a de desenvolvimento e validação. A de desenvolvimento incluía os pacientes de Campo Formoso, Maranguape e Itabuna, enquanto a de validação incluía os pacientes de Feira de Santana. E a população de derivação foram 230 casos suspeitos de arbovirose que foram incluídos. Desses,
96 foram excluídos por motivos diversos, incluindo tempo de doença elevado, mais de 10 dias, co-infecção, negativo para chikungunya ou sem amostra coletada. 134 foram elegíveis, desses 27 teve perda de follow-up e ficaram 107 pacientes com follow-up completo até um ano. Na figura ao lado, a gente vê a distribuição do número de pacientes por tempo de doença que eles apresentavam e o índice de positividade em RT-PCR e ELISA para cada tempo de doença. E no painel B são os pacientes que foram co-infectados. Aí você vê que a maior parte da co-infecção era por Zika no IgM e alguns poucos para dengue. Então a gente comparou esses 3 campos de coleta na fase aguda da course de derivação para ver se eles tinham um comportamento semelhante, os pacientes desses 3 campos. Porque chikungunya tem 3 cepas conhecidas, que é a ECSA, a peraí, são 3, ECSA, o leste africano e tem uma asiática, que eu não lembro. São 3 diferentes, e alguns estudos mostram que tem diferenças do índice de artralgia e de sintomas para cada cepa diferente. Não tinha como saber qual era, porque a gente não fez sequenciamento do vírus, para ver se era só um tipo de cepa. Então, a gente comparou para ver se era semelhante à população, e era semelhante, exceto em tempo de duração de doença, só que isso não tem muito a ver com a doença em si, mas em si com a velocidade que a gente chegou até o local do surto. E nos critérios de sintoma eram bem parecidos. Daquelas variáveis, essas aqui, a gente testou comparando com o desfecho de artralgia em um ano, e as que ficaram significantes foram essas 6, que era edema, idade mais de 26 anos, dor retroocular, sexo, hipertensão e prurido. As mais marcantes em termos de efeito eram edema e idade. O edema com o desfecho de 13 para chance de cronificar, e idade mais de 26 com o desfecho de 8, hipertensão 5 e as outras 2, 3. Só que edema e idade chamavam bastante atenção. Então, e edema não era algo muito explorado na literatura. Tinha um ou outro artigo falando sobre edema. Então, aqui é basicamente a distribuição daqueles 107 pacientes para esses sintomas. É um heatmap, ou se tivesse alguém que fosse aluno de Ricardo, seria HICMAP, que ele basicamente chama heatmaps. E você vê que a distribuição de edema e idade é bem diferente. Então, os pacientes que têm edema, quase todos eles cronificam, enquanto os que não têm edema, quase todos não cronificam, são recuperados. O recuperado, nesse caso, era ter menos de 90 dias de doença. De dor de artralgia. Que você pode achar em alguns locais definições diferentes. Você vai ter chikungunya aguda, subaguda e crônica. No Ministério da Saúde, aguda é até 14, de 14 a 3 meses, 14 até um mês subaguda, e de um mês... Não. Menor que 14 aguda, 14 a 3 meses subaguda e maior que 3 meses crônica. Hipertensão é algo mais... que a gente tinha muito pouco paciente hipertenso. Então, os poucos pacientes que eram hipertensos, eles eram cronificavam. Enquanto só tem 3 pacientes que eram hipertensos e recuperaram
enquanto acho que 15 que eram hipertensos cronificados. É basicamente isso. Tipo, esse heatmap é só para ter uma avaliação visual dos dados. Aqui, todas as variáveis, o forest plot daquelas variáveis que eu mostrei na tabela 1 testadas, na coorte de derivação à esquerda e de validação à direita. Vocês vão ver que tem algumas variáveis que está indefinido, porque era 100% ou 0% de pacientes com caso, então você não consegue definir o odds ratio. Só tem duas que permanece significativo, tanto na derivação e validação, que é edema e idade maior que 26 anos. Isso em análises univariadas, né? Então, e sexo. Aqui a gente fez um Kaplan-Meier para ver se tinha algum ponto que tipo, marcava bem assim, os pacientes que vão recuperar, eles recuperam até essa data. E foi o que a gente achou no dia 14. Dia 14, basicamente, todos os pacientes que iam recuperar, os 50% deles recuperavam já. E é um dado importante, porque você consegue saber que você tem que acompanhar o paciente até aquela data, assim, porque depois daquilo você já tem uma previsão maior que se ele ainda está com dor, ele vai permanecer com dor crônica. E foram até 360 dias. No caso, uma das coortes, um dos sítios, a gente tem acompanhamento por quase 3 anos já, que é o de Campo Formoso. E esses pacientes que estavam com dor em um ano, basicamente todos permanecem com dor depois de 3 anos de doença já. Tipo, 900 e poucos dias. Aqui é a comparação também entre as coortes, no mesmo sentido que eu falei da tabela 1, para ver se as populações eram semelhantes entre si. Então, não tem nenhum fator, ou nenhum viés que a gente não conseguiu capturar, assim, tipo, E aqui foi o score em si, que ficou... Foram 3 algoritmos que usou, não tá a figura aí, mas ficaram regressão logística, rede bayesiana naive e CART. Eram os 3 algoritmos com melhor acurácia, curva ROC melhor, em geral. E desses 3, o melhor era a regressão logística. Eles eram bem semelhantes. Tipo, a regressão logística, que é o que está mostrando aqui, foi a área sobre a curva de 0.910. Rede bayesiana era algo perto de 890 e CAT também. Então a gente optou por regressão logística porque é um desses algoritmos que é mais interpretável, é mais fácil de se interpretar. E foi o que teve o melhor resultado também. Essa pontuação, edema, hipertensão, dor retroorbital, idade e sexo, eram o odds ratio do paciente na regressão logística. Você pegava esse, tipo, a gente pegou os valores do odds ratio e arredondou para o número mais próximo, assim, para ficar fácil de aplicar no dia a dia, e depois fez essa curva ROC aqui já é com os valores arredondados, já é tipo pegando essas variáveis, calculando com esses scores e cortando entre maior ou igual a 5, alto risco de cronicidade, e menor que 5, baixo risco. A acurácia dele foi de 81% na de derivação. A especificidade já na de derivação era baixa, tipo 76%. E na de validação ele teve uma acessibilidade alta, mas uma especificidade baixa. Só que como a ideia
do score é algo de screening, então esses valores de sensibilidade, especificidade não são tipo muito prejudiciais, porque a ideia é você pegar o maior possível das pessoas que vão qualificar. Foi feita também uma ferramenta online para quem não quer somar, sei lá, 2,5 com 2, com 1,5 com 1, poder ir lá e clicar nas coisas. E quem não quer ler em inglês também tem versão em português. Aí dá para ver a curva ROC também no aplicativo. Mas é basicamente você vai selecionar as opções, ele vai dar lá o valor que deu do score e o que é que resulta, se é baixo risco ou alto risco. E eu não vou entrar nos detalhes de discussão, porque como era um artigo de propondo um score, basicamente na discussão do artigo, a gente trata de, esse parâmetro já foi avaliado pelos estudos tais, tais e tais, e que mostrou isso e aquilo. E é basicamente isso, tipo, cada parágrafo do artigo é uma variável que a gente incluiu, e quais artigos já tinham tratado aquele tema e se acharam positivo ou negativo a associação. O ponto mais forte é que poucos estudos tentaram criar um compêndio dessas variáveis assim e gerar um score. Tem esse, tem um outro que usou número de articulações afetadas, idade, sexo, só que você tinha que avaliar cada articulação daquele outro. Eram 12 articulações que você tinha que avaliar e ele pedia para ser maior que 8 articulações afetadas na fase aguda para ser positivo, mais sexo feminino e idade 40 anos. E do nosso era algo bem mais simples, assim, que você não precisa, tipo, você só perguntando para o paciente ou o próprio paciente ir lá, ele consegue marcar e efetuar. O maior problema é o N, porque como a gente colocou esse critério de exclusão de tempo de doença maior que 10 dias e chikungunya ou zika ou dengue, você recruta em levas, porque você tem que ter alguém falar, tá tendo surto da doença em região tal. Aí você vai lá na região tal e começa a recrutar. Então é muito difícil você ter um N grande com muitos pacientes com pouco tempo de doença. Assim, você pegar vários pacientes no dia 1, 2 e 3 de doença, que não tem muito viés de memória. E que a gente não sabe se qualquer coisa pode ser derivado por variabilidade genética do chikungunya, porque a gente não fez sequenciamento de cada vírus que foi de cada região. E o maior impacto assim, do que a gente espera com esse artigo é que tenha sido uma ferramenta simples e prática para manejo de saúde pública, assim. Porque o paciente saber que ele vai ter dor crônica daqui a um ano ou não, é bom para ele se preparar, mas não tem muito que ele possa fazer, assim, em termos tipo, práticos. Então. Enquanto para a saúde pública tem, tipo, melhorar apoio de fisioterapia, melhorar apoio de ortopedia, tipo, esse tipo de política. Assim. E foi isso o artigo, basicamente.